Bom dia a todos, sejam bem-vindos, graça e paz. Segundo domingo do mês de janeiro de 2021. Ainda teremos a escola dominical na forma que nos últimos meses praticamos, no mês de dezembro de 2020. A escolão, até que as coisas possam se normalizar e todos irão para suas devidas casas. Mas por enquanto nós teremos essa forma e está nos satisfazendo, porque o momento pede isso, mas logo retornaremos ao modelo antigo, que é de reunião em classe. Por enquanto nos sujeitemos a essa situação. Logo vai passar. Esperamos em Deus que daqui a alguns meses tudo esteja normal. Amém? Início da escola bíblica dominical é um momento muito importante. Eu quero convidar a irmã Priscila, que será a ministrante desta manhã, para orar por ela e ela iniciar assim os estudos da EBD. Vocês se lembram que nós... Pode subir, irmã. O microfone para a Priscila. Nós iremos estudar o livro de Romanos durante o ano de 2021. Foi o que recebemos de orientação através do Ministério de Educação Cristã da Igreja Educadora da Igreja Irmã Marli. Então, nós iremos estudar o livro de Romanos e hoje, se Deus quiser, também entregarei um texto sobre o livro de Romanos. Então, feche os seus olhos, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esta manhã, por este dia que o Senhor nos dá. Queremos agradecer o privilégio que o Senhor nos concede de podermos abrir Tua palavra, a Bíblia, e estudarmos com ela. Nós te pedimos que Tu nos auxilies neste estudo, inspirando a Tua filha, a irmã Priscila, dando a ela unção, graça, que o ensino flua, Senhor, para os nossos corações com a Tua direção. Nós a entregamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Que hoje a gente possa ser abençoado com mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o livro de Romanos. Queria pedir a todos que estão com suas Bíblias após, que já deixem abertas o livro de Romanos, e para que a gente possa ter agilidade também no estudo, para que a gente não perca tempo. Eu fiz um breve slide para a gente ser mais sucinto e se orientar. Pode colocar, passar para a exposição. Aí, amém. Eu fiz uma pequena introdução para que a gente pudesse entender melhor qual a finalidade dessa carta escrita por Paulo. Que fala assim: a carta aos Romanos apresenta uma das mais completas disposições do Evangelho. Ninguém é salvo pelas obras da lei, mas pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Mas não ficamos sem lei e livres para pecar. Tornamos-nos escravos da justiça, morremos para a lei, mas vivemos pela lei do Espírito em novidade de vida. Amém? Eu vou falar um pouco sobre a justificação pela fé, para que a gente possa entender melhor qual a finalidade de Paulo ter trazido isso à tona, para que a gente possa entender, inculcar, em nossas mentes por que a palavra, sobre o que significa a palavra justificação. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra, lemos essa palavra na Bíblia, e nós não entendemos muito bem o seu significado, Por que nós somos justificados, Porque nós podemos dizer que somos justificados
Deus refuta reto aquele que é culpado. A palavra justificação tem origem do latim justificare, que significa fazer justo. O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento. 29 delas, salvo engano, nas cartas de Paulo. O significado de justificação na Bíblia é o oposto exato de condenação. O ato de justificar é um ato de justiça por meio de uma sentença judicial. No entanto, com relação à soteriologia, que é o estudo da salvação, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa, ou seja, Jesus, a outra, o pecador. Somos declarados justos pelo mérito do justo Jesus. Nós podemos dizer hoje que nós somos declarados justos pelo sacrifício de Cristo. Não porque nós tenhamos algum mérito, não porque nós mereçamos, mas pela graça. Não porque nós podemos dizer que em todos os nossos atos nós somos bons. Não é isso. Se nós podemos dizer que somos justificados, porque é um ato simultâneo da parte de Deus, da mesma forma em que Ele diz que nós somos justificados, Ele nos torna justos. Não há um ato simultâneo da parte de Deus. Não é um ato isolado. Pode colocar. Eu coloquei alguns versículos para melhor compreensão. E eu vou começar por esse aqui. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça que é do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo define a aflição do pecado que acontece a toda a humanidade e ensina que a solução de Deus para esse problema a todas as pessoas é a expiação dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Por meio desta, toda a humanidade pode ser justificada e receber a salvação. A justiça nos foi revelada. A justiça ainda não estava manifesta, ela foi revelada. Que bom nós sabermos que nós somos justificados. Que maravilha nós podemos sentar aqui nesse domingo e sabermos que nós somos justificados, que nós somos amados por Deus, que nós carregamos essa graça maravilhosa, ao qual nós podemos dizer que na nossa identidade nós somos justificados, nós somos amados. Porque essa justificação, ela foi expiada por Cristo Jesus na cruz. Né? Ela não foi nos dada, como diz na carta aos Romanos, ela foi dada de graça, gratuitamente. Eu vou ler logo mais à frente. Pode passar, Marcelo. Isso, eu também coloquei Romanos 4, de 1 a 25, que diz assim: mesmo assim, não duvidou, bem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditar a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aqui Paulo se refere a Abraão. E ele diz que foi creditado. Eu achei interessante que em algumas traduções, na NVI, algumas traduções falam imputado, outras traduções falam creditado, né? Outras traduções falam atribuído. E é justamente isso. Eu escolhi essa versão que fala creditado porque eu achei bem interessante. A palavra creditado significa dar crédito, dar confiança, né? Então, assim, a graça, a justificação, ela não é um débito, ela é um crédito dado a nós. Ela não é por nosso mérito, é pelos méritos de Jesus. Ela entrega dele na cruz. Então, como eu falei,
falei logo no começo, ela é simultânea. Ela não aconteceu só uma vez quando ele se entregou lá na cruz. Ela acontece todos os dias. Ela é simultânea. Ela é um crédito que nós recebemos do céu todos os dias. Então, se eu erro, se eu falho, é como diz, a gente vai pecar mais para que a graça abunde mais? Não. A gente é conscientizado do que Cristo fez por nós, da entrega que ele teve lá na cruz. Então, a gente tem um crédito nos céus. A gente tem Jesus que acredita sobre nós essa justificação. E justificação, em alguns estudos que eu tive lendo, pesquisei um pouco sobre o assunto, algumas pessoas confundem um pouco justificação com perdão. Mas na frente eu vou falar um pouco dessa diferença. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É exatamente isso. A justiça que provém de Deus é identificada por 3 elementos. O caráter justo de Deus, a sua iniciativa salvadora e a sua dádiva consiste em conferir ao pecador a condição de justo perante ele. Trata-se da justificação justa do injusto, ou seja, a maneira justa como ele justifica o injusto. Falando um pouco da diferença que eu vi, dessa confusão que as pessoas podem fazer entre perdão e justificação. E eu fiz uma breve, diferenciei 2 termos e coloquei assim: perdão tem a conotação de você está livre da pena que seu pecado merece. Perdão é isso, né? E a justificação tem a conotação de pode vir, você é bem-vindo para desfrutar de todo o meu amor e da minha presença. A justificação é isso. Pode vir, você é amado, você é justificado, você é aceito. Pode vir da forma como você está. É a gente entender que a gente é tão pequeno diante de Deus, e Ele nos oferece tanto, Ele nos ama tanto, que Ele entregou o seu próprio Filho para que a gente fosse justificado por Ele todos os dias. Então, quando você andar por aí, quando você estiver muito preocupado em se justificar para as pessoas, em dar desculpas e se explicar, entenda que você já foi justificado. Às vezes a gente perde muito tempo se justificando, digamos assim, explicando o porquê que a gente errou, o porquê que a gente falhou, quando na realidade a gente sabe que a gente já foi justificado. Não que a gente não tenha que explicar para as pessoas, não que a gente não tenha que conversar com as pessoas, mas a gente adquirir essa identidade de justificado. Não para que a gente possa pecar mais, mas para que a gente ande conforme Jesus Cristo nos ensinou. Não para que, por causa da graça, a gente tenha uma licença para ser leviano, para pecar, não é isso. Mas para que a gente possa exercer esse caráter de Cristo. Para que a gente possa manifestar essa graça, essa justificação da forma correta. Não de qualquer forma. Né? Como muitos pregadores já falaram de que a lei não faz mais. O que vale agora é a graça. Eu vivo debaixo da graça, eu não vivo mais debaixo da lei. Mas Cristo veio cumprir a lei, Ele não veio anular a lei. É completamente diferente. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. É fantástico. Jesus Cristo tomou nossos trapos de imundícia e nos deu um manto de justiça. Eu vi essa frase há poucos dias e gostei muito, porque é exatamente assim que nós nos sentíamos quando a gente pecava. Né? Não é nem nós nos sentíamos, era a forma como nós éramos antes de entendermos essa justificação, antes de nós sermos salvos, de nos considerarmos salvos. Porque muitas vezes não é só você dizer que você é salvo, você tem que ter a consciência do sacrifício de Jesus. Se a gente tiver essa consciência todos os dias, a gente pode andar por aí, dizer que nós
nós somos justificados. Eu acho isso tão sério, eu acho isso é tão forte de se dizer, porque não é qualquer coisa você ser justificado. Você não está sendo justificado por qualquer pessoa, você é justificado por Jesus. E é todo dia. É todos os dias. Quando Deus diz que o pecador é justo, o pecador de fato, de verdade, exterior e interiormente, integral e plenamente, ele declara justo e torna justo. Por isso que eu falei que era simultaneamente. Ele declara justo e torna justo. É simultâneo. Então a justificação ocorre ao mesmo passo que o perdão, que a graça, que o amor e que a santificação. Paulo também nos mostra e ensina 3 verdades sobre a justificação. A sua fonte, de onde ela se origina e pelo qual ela é recebida. Qual é a fonte da justificação? Deus e sua graça. A sua origem, Cristo e sua cruz. E como nós a recebemos? Pela fé, crendo no Salvador Jesus Cristo. É exatamente isso. Se você crê, meu irmão, você é justificado. Você é salvo. Mas não é fácil nós exercermos nossa fé todos os dias. Não é fácil nós dizermos que temos fé, como Abraão fez. E nós fomos reputados, creditados em justiça por Abraão, pelo fato da fé de Abraão, por ele ser o pai da fé. Isso também pode ser creditado a nós. Mas não é fácil nós dizermos que nós somos justos todos os dias, justificados todos os dias. Não é uma coisa fácil de se dizer. Se você disser a pessoa, eu sou justificado, por quem? Por Jesus Cristo. Agora resta saber se você tem o comportamento de quem é justificado, se as suas atitudes são de quem é justificado, se a sua mente foi realmente lavada pelo sangue de Cristo, e se você pode dizer que você é justificado por Cristo Jesus. Isso só nos serve para a gente entender que realmente o mérito nunca foi nosso. Ele fala também, recebemos a justificação por meio do sacrifício de Cristo, não para que continuemos pecando, mas para que sejamos redimidos, sendo justificados diante dos outros. É preciso deixarmos que o velho homem corrompido e cheio de si fique sem poder, e que a nova criatura, já justificada, redimida e amada, seja ressaltada em nossa identidade de filho. Ressaltada. O que é que ele diz? Que o velho homem perca o poder, ou seja, que a nossa carne perca o poder, e que a nova criatura, a vida pelo Espírito, ela seja ressaltada. É isso que a gente tem que se perguntar, porque eu considero também a EBD como uma grande reflexão. Porque cada texto que a gente ensina aqui, cada coisa que a gente explana aqui, não é só para mim. Eu li, passo a vocês, pela graça de Deus, para que a gente possa entender o que é justificação. Por que nós fomos justificados? Porque o Senhor se importou com o pecador. É um grande amor, manifesto da parte de Cristo Jesus, ele se importar com o pecador. Miserável homem que sou, não é isso que Paulo fala? É exatamente isso que a gente tem que entender. Que nós somos amados, nós somos justificados e nós temos a graça de Deus todos os dias. Repetindo, não para que se continue pecando, mas para que onde abundou o pecado, superabunde a graça. Ele fala, aquele que ele chama, ele justifica. Está em Romanos 8:30. Não coloquei aqui no slide. Aquele que ele chama, ele justifica. E justificados tem glória diante dele. Ou seja, aquele que ele predestinou, ele também chamou. Aquele que ele chamou, ele também justificou. E aquele que ele justificou,
justificou, ele também glorificou. Agora me digam, onde está o nosso nome nisso? Onde está a gente? Em Romanos 8,30, se vocês quiserem conferir. Não é nada nosso, é tudo dele, para ele. Não tem nenhum mérito nosso. Gente, não tem nenhum esforço nosso. Nós somos justificados, amados, sem nenhum esforço nosso. Às vezes o pecador nem se dá conta que é pecador. E Jesus Cristo já tem um plano de salvação para ele. Nós andamos por aí como se Jesus ficasse, algumas pessoas, como se Jesus fosse a parte de algo. Como se Jesus fosse um detalhe. Como se Jesus fosse alguém que pudesse esperar até a minha velhice para eu aceitá-lo. Eu sou jovem, eu vou andar por aí que eu não quero, mas quando eu estiver casado, eu aceito Jesus. Quando eu estiver mais velho, eu aceito Jesus. É como você dizer assim, quando eu estiver mais velho, eu quero ser justificado. Pelo tanto que eu aproveito. Não, é só quando eu estiver casado, se eu tiver filho, aí eu aceito ser justificado. Como se fosse qualquer coisa, quando na realidade ele quer te justificar desde o dia em que ele te escolheu. Ele te ama desde o dia em que ele te escolheu. Desde o princípio ele te ama. Quando ele se entregou naquela cruz, ele não se entregou por uma pessoa. Ele se entregou por uma humanidade inteira. Como a palavra diz, ele veio para os dele e os dele não receberam. É exatamente isso que acontece ainda hoje em dia. Ele continua querendo, ele continua manifestando a graça, ele continua sendo justificador do injusto, do pecador. Se aquele homem que bate na mulher se converter, ele é justificado. Se o ladrão se converter, ele é justificado. Se a prostituta se converter, ele é justificado. Se o mentiroso se converter, ele é justificado. Ele não faz acepção de pessoas, ele quer pessoas, ele quer corações, ele quer integralmente o homem em todos os sentidos, para que se torne justo, pelo justo. Para que o injusto se torne justo pelo grande juiz, pelo grande justificador de homens. Quem ia querer justificar um ladrão? Quem ia querer justificar aquele ladrão que ficou do lado dele na cruz do Calvário, que falou com ele, Cristo, né? Falou do reino, queria conhecer o reino, me mostra o reino, ele está ainda hoje, você estará comigo nesse reino, não é isso? Quem ia querer justificar aquele ladrão que estava lá do lado dele? Ninguém. Mas ele manifestou a graça dele, ainda ali, Deus Pai de cima, estava vendo tudo que estava sendo feito ali. E aquele ladrão foi justificado, porque se arrependeu. E é isso que nos falta hoje em dia, o verdadeiro arrependimento, para que a gente seja justificado, amado e cuidado. Só que a gente às vezes ainda gosta de apanhar aí pelo mundo, de achar que a gente já anda com esse manto de justiça, quando na realidade a gente ainda anda cheio de trapos, de imundícia. A gente vem para a igreja, a gente senta aqui, a gente ouve o evangelho, a gente é alimentado, mas quando chega lá fora, muitas vezes a gente cospe o que a gente recebeu aqui. A gente joga fora o que foi ensinado. A gente não inculca na mente da gente, porque o que a gente aprende aqui, quando a gente fala EBD, escola bíblica dominical, não é porque a escola é só aqui, a escola é lá fora. Porque aqui a gente aprende, lá fora a gente manifesta o que a gente aprendeu aqui. Não é isso? A gente coloca em prática na família, no casamento, no meio do nosso trabalho, para superabundar a graça de Deus. Eu posso passar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas falando com vocês sobre o livro de Romanos. E eu não viver nada do que eu falo aqui. Posso passar uma vida assim e continuar assim. Não é porque eu prego o Evangelho de Cristo ou ensino o Evangelho de Cristo que eu estou salvo. Mas é a consciência que eu tenho da justificação, do amor, do perdão, da redenção que me faz salva. Era isso que eu queria que a gente
todo o sofrimento, toda a entrega. É por isso que quando ele fala que ele nos quer integralmente, porque ele está interessado em cada parte. Então hoje eu convido a vocês a ir lá naquele, como se a gente fosse uma casa e todos os cômodos da casa estivessem com alguma coisa. E tem sempre aquele quartinho da bagunça, que a gente guarda as coisas lá e quando a gente passa, a gente até tem vontade de arrumar, mas às vezes a gente tranca a porta para ninguém ver e passa direto. E o quarto fica lá, cheio de tudo. Aí você se considera justificado, não sou mais pecador, não peco mais, já justifico mais o quarto, está lá, fechado. Então hoje, vamos abrir esse quarto, fazer essa faxina, deixar tudo limpinho, tudo arejado, deixar a casa bonita, para que quando as pessoas nos vejam, essa casa esteja arrumada, e a gente tenha a autoridade no Espírito Santo de Deus para dizer que nós somos justificados, amados e perdoados. Só para terminar, eu coloquei uma observação, em Romanos 1:17, ele fala que a justiça ela foi revelada pela fé, do princípio ao fim. E em Romanos 3:21, ele fala que a justiça foi manifesta a todo que crê, sem distinção, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Era sobre essa ênfase que eu falei no começo, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ele ainda deu uma ênfase aí no final, sendo justificado gratuitamente e pela sua graça. Então, meus irmãos, já finalizando, que a gente tem essa consciência de que nós podemos sim nos considerar justificados, mas a gente tem uma tarefa a cumprir. Não é só eu dizer que eu me converti e que eu sou justificado. É eu mostrar aos outros a justificação que me foi apresentada, que me foi creditada, imputada, atribuída. Não por mim mesmo, mas por Jesus Cristo. Não é nada sobre nós. A Bíblia contém só o que ela pode nos ensinar, o que nós temos que absorver sobre os nossos erros. Nós somos confrontados, nós lemos a palavra de Deus e somos confrontados todas as vezes. Ninguém gosta, tem gente que não tem paciência de ler a palavra, tem gente que não gosta de ABD não, porque acha chato, porque dá sono, porque é cansativo, mas sabe por quê? Porque a gente é confrontado. Nenhum mentiroso gosta de ser chamado de mentiroso, nenhum enganador gosta de dizer que é enganador. Nenhum ladrão gosta de ser chamado de ladrão. Nenhum adúltero gosta que ninguém chame de adúltero. Não é isso? A gente não gosta de confrontamento. Mas a palavra está aqui, ó. Para confrontar e dizer que todo aquele que crê recebe a justificação por meio de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por essa oportunidade. Amém.